Ora, sejam bem-vindos ao The Wolfpack. Comigo está o António Aguilar, que jornalista de décadas do rugby português, atual comentador da Sport TV, que tem acompanhado este Mundial loucamente, porque temos tido todos os jogos na Sport TV, o que é uma precisidade, é muito importante isto para a modalidade. E também comigo está o Vítor Ramalho, da Confederação Brasileira de Rugby Union, que já teve no primeiro episódio, está agora no segundo, por isso já vem dois. António, eu começo por ti, porque eu sei que tu és um fã de rugby, mas tu gostas muito dos boxes e dos galeses, e é incrível como em 30 anos nós fomos de perder por 100 pontos com o País de Gales para perdermos por 20 e podemos até ter feito uma surpresa se as coisas tivessem corrido um bocadinho melhor, não é verdade? Olá Francisco, olá Vítor Ramalho. É assim, realmente não iria tão longe, ou seja, Portugal teve o grande mérito de, por vários períodos durante o jogo, ter estado dentro do resultado e na discussão do resultado, colocando o País de Gales algo em sentido e retardando ao máximo o objetivo, o segundo objetivo da seleção galesa, que era somar um ponto de bónus ofensivo. E, portanto, há que dar enorme crédito a esta exibição. Também decorreram, como tu dizes, 29 anos, quase 30. Era o que faltava, é que o rei português não tivesse evoluído um pouco, não é? Nós temos expectativas que consiga continuar a evoluir de uma forma até mais sustentada, que, enfim, quanto a mim, a qualidade que a Seleção Nacional demonstrou frente ao País de Gales não reflete minimamente o nível médio do rugby praticado em Portugal, mas isso seria outra conversa. Centrando-nos realmente na exibição portuguesa, há que dizer que os jogadores apresentaram-se, quanto a mim, o que me surpreendeu mais, muito concentrados, muito descomplexados, tentando jogar todas as bolas que tinham. Aliás, era isso que a maior parte de todos nós que acompanhamos o rugby na comunicação social pretendíamos, é que a seleção mostrasse que também sabia jogar e soube demonstrar em vários períodos de jogo que sabe jogar. É evidente que depois as próprias incidências do jogo nos levam a poder pensar efetivamente se o Samuel Marques tem estado mais inspirado nos pontapés colocados aos postos, o resultado podia estar até um bocadinho mais aproximado, mas temos também que reconhecer que, e a este nível de um campeonato do mundo e jogando com uma seleção galesa que, apesar de ter apresentado os segundos planos, realmente continua a ter jogadores muito experientes, todos os profissionais. É preciso sempre destacar este estatuto. A maior parte da seleção portuguesa é amadora, tem os profissionais de França, tem alguns profissionais formados em Portugal que estão a atuar em clubes franceses, mas no seu todo é uma seleção que só se preparou profissionalmente nos últimos 3, 4 meses, e há que levar isso em linha de conta. E, portanto, é natural que aqui e acolá acontecessem alguns erros. Houve alguns erros realmente de manuseamento de bola, algumas falhas de passes que, se têm entrado, poderiam criar maiores problemas. E depois, evidentemente, temos aquele lance. Já falei do Samuel Marques, não é por ter falhado o 3-0, não é? Evidentemente. Mas poderia ser um fator psicológico importante. Mas, sobretudo, aquele lance do Nicolás Martins que se isola. Se temos tido a sorte de aparecer, em vez de um flanqueador, tem aparecido um dos pontas, não é? Ou Vincent Pinto, ou o próprio Rodrigo Marta, creio que seria ensaio. E isso ainda iria dificultar mais a tarefa dos galeses. E depois há aquele também outro erro que possibilita ao País de Gales, na reta final da primeira parte, conseguir levar o jogo através dos avançados até aos 5, 6 metros da distância da nossa linha de ensaio, e depois não foi à primeira, não foi à segunda. Houve ali 3 penalidades, eles quiseram jogar a bola como era óbvio, sentiam que podiam marcar o ensaio, marcaram mesmo o ensaio. E depois, na segunda parte, quanto a mim, fazemos uma excelente segunda parte, pensando que nós poderíamos quebrar nos últimos 20 minutos, nem pensar, tivemos a jogar em termos de combate físico de igual para igual. Temos depois a questão do cartão amarelo, não é? E, aliás, marcamos um ensaio, não é? Aos 66 minutos, que é muito importante. Aí foi realmente um dos objetivos intercalares que Portugal conseguiu, marcar um ensaio em todos os jogos ou mais, e portanto igualar ou suplantar o que os Lobos em 2007 conseguiram fazer.
E há depois o cartão amarelo ao Vincent Pinto, que depois é gravado para vermelho, já estava o jogo perfeitamente, totalmente definido, e há aqueles 5, 7 minutos finais, onde realmente o Paco avançado, e aí Galês se superiorizou bastante ao nosso Paco, e acaba por marcar o quarto ensaio naquela arrancada do tal Lupa Faletal, revelando que aparentemente o número 8 Galês despertou para este campeonato do mundo e faz aquele ensaio que era aquilo que os galeses queriam no ponto de bónus ofensivo. Mas no cômputo geral, há que dar realmente grande relevo à seleção nacional, a exibições individuais magníficas, mas um coletivo, sobretudo, a sobrepor sempre às individualidades, mas, enfim, exibições como do Liconás Martins, do Samuel Marques, dos dois centros, sobretudo o José Lima, quanto a mim, com um deles, tanto o Samuel Marques como o José Lima, com aqueles 50-22 que cada um conseguiu, realmente é uma coisa que não se tem visto muito neste campeonato muito, e nós tivemos o privilégio de realizar 2 50-22 e implantar o jogo com grande perigo na área 22 do País de Gales, e depois também não esquecer, naturalmente, a exibição do capitão, do Tomás Epa, que foi um líder em todo o seu esplendor, e ao fim e ao cabo os 20 pontos com que perdemos tem que se aceitar, sendo certo que o amargo de boca que fica é que podíamos ter perdido por 6, 8 pontos, não mais, e isso seria então um feito ainda maior. Concordo, excelente análise daquilo que aconteceu por lá dentro. Obrigado, António. Vítor, o António já disse aqui as partes boas, as que podiam ser melhores, por isso foi excelente. Pergunta-te o que é que gostaste mais de ver da seleção nacional deste jogo? Em primeiro lugar, né, Isaac, eu acho que tanto Portugal, quanto Uruguai, quanto Chile, sobretudo os três, né, tem tido atuações inspiradoras, né? O Uruguai já tinha feito isso na quinta-feira contra a França, um jogo que também foi até o final apertado, muito menor do que as Tier 1 costumam esperar que aconteça numa partida contra uma nação emergente do rugby. Se você perguntar para qualquer jornalista, qualquer torcedor das Tier 1, acreditaria que seria um placar muito mais amplo, tanto da França, mesmo da França, que o time reserva contra o Uruguai, e agora a Gales também contra Portugal, né? E o fato é que os dois mantiveram o jogo equilibrado até o fim, de alguma maneira, né? E um placar muito menor a diferença daquilo que se esperaria, né? Até o final. O Chile não, né? O Chile conseguiu fazer isso no primeiro tempo, os segundos tempos do Chile acabaram declinando, mas de qualquer maneira uma seleção que debuta em Mundial, então tá muito bem de qualquer maneira. E achei interessante, inclusive, acho que foi o Thomas Appleton que comentou sobre o fato do Uruguai, antes da quinta-feira, ter inspirado Portugal a fazer algo semelhante, né? E acho que foi um recado muito importante que Portugal deu. E Portugal numa situação diferente do Uruguai, porque o Uruguai ele profissionalizou de fato a sua seleção com o Super Rugby Américas, né? O Peñarol é uma equipe profissional. O Uruguai hoje tem plantel, uma profundidade de elenco bastante grande em termos de atletas profissionais, seja com o Peñarol jogando o Super Rugby Américas, seja com os atletas que jogam no rugby europeu, seja e Estados Unidos também alguns, e seja com alguns dos Sevens também, com a classificação deles para a primeira divisão. Portugal não, Portugal tem uma situação, como o Antônio comentou agora há pouco, né? Vários jogadores ainda são amadores, né? E tiveram uma preparação mais profissional só nos últimos tempos, o que, na verdade, torna ainda maior o feito português, né? E quando eu vejo Portugal mantendo o jogo parelho com Gales de alguma maneira até o fim, mostra que, no fundo, a diferença não é mais tanto tática ou técnica. Acho que tanto o Uruguai quanto o Portugal mostram isso. Eles não têm uma diferença mais... Como a gente via antigamente, havia uma diferença óbvia da qualidade técnica, ou mesmo das táticas utilizadas pelas Tier 1 com relação às Tier 2. Hoje em dia, não. A diferença, o conhecimento está muito mais disseminado. O que muda mesmo é a questão da intensidade do jogo, que no final das contas acaba prevalecendo para as Tier 1. E aí é uma questão mais física, por um lado, e por outro lado, de oportunidades também, né? De jogo. E a questão das oportunidades de jogo tem a ver diretamente com tomadas de decisão e erros, né? De forma geral. O Antônio Gar também comentou em relação a alguns erros de Portugal, que certamente diminuiria a incidência deles se Portugal tivesse mais jogos desse nível ao longo do ciclo de 4 anos. Então, o que o Uruguai e Portugal demonstraram foi isso. E para mim, Portugal foi excepcional, mais até do que o próprio Uruguai, justamente pela maior dificuldade que Portugal teve de montar a sua própria seleção, por ter alguns atletas amadores e também talvez por uma base pelos atletas que jogam na França, né, que tem o maior número, talvez, ali, em termos de
de trabalho conjunto ao longo do ano seja menor do que o Uruguai, que tem metade da sua seleção jogando junto pelo Peñarol, um calendário mais amplo, né, de 12 jogos, mais ou menos, no ano. Então, acho que Portugal foi excepcional. E contra a Geórgia, Portugal tem a sua chance de conseguir, pelo menos, sair com um bônus, né, contra a Geórgia. É o jogo mais acessível em termos de vitória. Acho que a Geórgia é favorita, até por tudo aquilo que fez recentemente, né? Mas Portugal tem um empate recente contra a Geórgia que certamente inspira algo diferente para o jogo desse final de semana. Mas acho que Portugal e Uruguai são isso, são os times que estão mostrando como que o mundo, a estrutura do rugby precisa mudar, e Portugal foi valente até o fim. 50% de posse de bola é território, né? Se não me engano, mais ou menos isso. De tackles, Gales teve um desempenho inferior a 80%, Portugal também teve, mas obviamente Portugal teve que defender mais e taclear mais. Portugal chutou mais de 1.000 metros, o que mostra que foi bastante consciente a sua estratégia de saber tentar tirar o máximo possível o Gales da pressão, e o fato de Gales fazer o ponto bônus só com o tempo esgotado já mostra muito daquilo que foi a consciência defensiva de Portugal, né? Portugal foi muito bem na defesa. Muito bem, o Vitor já fez a antevisão aqui, o início, abriu o presente à divisão com a Geórgia. António, tu comentaste há poucos meses atrás, por acaso já não lembro se foste tu, se foi o António Henriques, a final com a Geórgia do Rugby Europe Championship, que a Sport TV adquiriu para os próximos anos. Foi a nossa segunda final na competição, aliás, a primeira final, porque há uns anos atrás, quando ganhámos, não havia finais, era quem tinha mais pontos, é que era campeão. Foi em 2013 ou 2004, já não me... Foi um desses anos, nem foi com o Tomás Moraes. Sim, por isso, 2004. Por isso, agora, olhando para este jogo, eu sei que este último jogo da Rugby Europe Championship perdemos por alguns pontos, mas não estávamos com a equipa toda. Agora estamos, treinámos estes 3, 4 meses, como vocês explicaram excelente bem, de uma maneira muito profissional. O que é que tu esperas depois deste jogo com o País de Gales para um jogo com a Geórgia? Para nós é uma autêntica final, porque é aqui que podemos garantir talvez a nossa primeira grande vitória no Campeonato do Mundo. Francisco, eu realmente acho que do ponto de vista teórico é aquele jogo onde nós teremos mais hipóteses de poder conquistar essa tal almejada vitória épica no Mundial, que é um grande objetivo destes lobos, não é? Mas eu prevejo que a Geórgia, que, enfim, pode ser melhor ou pior. Eu acho que é uma vantagem para a Geórgia o facto de não ter jogado esta última ronda, não é? Portanto, estão folgados ou estão mais frescos do ponto de vista físico, o que vai dificultar ainda um pouco mais aquela tarefa onde nós teríamos e temos que equilibrar, que é precisamente nos despiques, nos contactos, na colisão, em tentar travar aquele pack avançado georgiano que reconhecidamente é fortíssimo, já o planeta oval já conhece as características do pack avançado georgiano, e creio que eles vão jogar na máxima força, obviamente, até que para a Geórgia é um jogo crucial, porque eles perderam com a Austrália, deram uma excelente réplica, sobretudo na segunda parte, e a Geórgia tem que ganhar a Portugal para poder ter ainda esperança em que depois, diante das Fiji, diante os galeses possam ainda ter uma hipótese, embora eu creio que vaga, de chegar aos quartos de final. Mas, pelo menos, a Geórgia tem os olhos para garantir o terceiro lugar no grupo e assim carimbar o apuramento direto para a Austrália 2027, não é? E, portanto, nós que tivemos um jogo do ponto de vista físico exigente, temos muito menos tempo para recuperar. Creio que a equipa técnica, o Patrício Lagisquet, não irá abdicar dos seus melhores jogadores para este duelo com os georgianos, pelas razões que precisamente é um jogo que nós temos uma janela de oportunidade de conseguir a vitória. Tem alguns problemas também com a suspensão do Vincent Pinto, poderá não ser um problema, porque eu gosto pessoalmente muito também do Rafael Storti, não é? E permite também a entrada para o banco de suplentes do Manuel Cardoso Pinto, que é um jogador que em termos de contra-ataque é perigosíssimo, tem uma enorme inspiração. A questão ali do número 8, do Rafael Simões, um jogador que eu acho que durante os últimos 2 anos, não fez muito parte dos planos desta equipa técnica e acabou por provar diante do País de Gales, que é realmente um excelente número 8. Do ponto de vista dos jogadores que atuam em Portugal, para mim, é indiscutivelmente o melhor da atualidade. Fez uma excelente partida. Tem hoje a tal decisão
do júri em termos disciplinares, porque houve uma suposta placagem alta que me passou despercebida, tenho que o confessar, não me lembro de ter visto no jogo. E depois, enfim, acho que aquela primeira linha que, para mim, poderia apenas levar um pequeno retoque, mas talvez não, que seria a troca do Mike Thatcher pelo Duarte Diniz, ou pelo menos do Duarte Diniz ir para o banco de suplentes e manter o Mike Thatcher como titular, porque é um jogador realmente muito experiente, coloca muito bem as bolas no alinhamento, está muito sincronizado com o saltador, e depois aquela dúvida que ainda subsiste se o José Madeira recupera ou não. Porque, sem dúvida, que o Martim Belo não desiludiu, nem por sombras, esteve bem, mas o José Madeira é um jogador mais experiente e pode vir, se tiver em condições, a fortalecer um pouco mais aquele 5 da frente que vai ter um trabalho muito complicado pela frente. E uma primeira linha onde me surpreendeu bastante, apesar da sua veterania, a primeira linha, o Francisco Fernandes fez um grande jogo, e recordo que ele fez agora no início de setembro, já tem 38 anos, e o António Alves tem 34, se a memória não falha, portanto, mas estiveram muito bem, mesmo em jogo aberto, placaram imenso, placaram muito em jogo aberto, aguentaram-se na formação ordenada, não fomos de todo empurrados, bem pelo contrário. Talvez ali já na reta final, dos últimos 3, 4 minutos aí, mais tivemos sentimos outras dificuldades, mas já com a primeira linha refrescada nessa altura. Mas os que entraram realmente estiveram muito bem durante quase uma hora de jogo, indiscutivelmente. Mas, para dizer que realmente eu, malgrado ter gostado imenso da exibição portuguesa diante de Gales, estou algo cético relativamente àquilo que podemos fazer diante da Geórgia, e não creio que nós, infelizmente, venhamos a alcançar esse tão ambicionado triunfo. E, portanto, vamos com certeza, isso espero novamente, jogar olhos nos olhos, jogar, atacar todas as bolas, tentar cometer menos erros, e também do ponto de vista disciplinar, que neste campeonato do mundo já se viu que é um setor realmente primordial, e qualquer toque no ar a um jogador pode ser cartão amarelo ou pode ser cartão vermelho, placagens altas, temos de ser muito disciplinados. Recordo que, quanto ao país de Gales, e há pouco o Vítor Ramalho falou um bocadinho disso, na questão da estatística, que teve muito equilibrada, bem mais equilibrada do que os 20 pontos de diferença, que são, quanto a mim, exagerados. Portugal fez os mesmos, praticamente os mesmos turnovers que o país de Gales. Fez 7, nós fizemos 7, eles fizeram 5, fizemos mais até. E em termos de faltas, as mesmas faltas, 11 para cada uma das seleções, e portanto vamos ver até que ponto é que também conseguimos equilibrar em termos estatísticos este duelo com os fortíssimos georgianos. Excelente análise aqui também à antevisão à Geórgia. Vítor, tu vês qual é que... O António já disse, falou muito bem em todas as áreas, e é exatamente isto que eu estava à procura. Qual é que é a tua opinião já deste jogo com os Lelos? Eu acho interessante, bom, em primeiro lugar, né, Portugal está acostumado a jogar contra a Geórgia, que é uma vantagem com relação ao jogo contra a Gales, que Portugal nunca enfrenta a Gales, então realmente os jogadores portugueses já conhecem o que esperar dos georgianos, o que é, obviamente que já conheciam, sabiam o que esperar dos galeses por conta de análise de vídeo, já conhece de assistir, mas não de enfrentar, né? É diferente. Então essa experiência de Portugal contra a Geórgia é importante, e sobretudo, né, Portugal mostrou um jogo que consegue jogar no jogo de contato contra a Gales, e isso contra a Geórgia vai ser crucial. Se Portugal consegue razoavelmente ali equilibrar as ações no jogo de contato, nas formações fixas, Portugal, com a bola em mãos, é mais talentoso do que a Geórgia, por mais que a Geórgia tenha evoluído na linha, obviamente. Tem grandes jogadores na linha, Niniashvili é um baita jogador, apesar de ter sido responsável ali, talvez pela derrota contra o Austrália naquele lance que seria crucial, que ele tivesse acertado contra a golpe e não acertou. Mas é um grande jogador, obviamente, o Lobjanidze também, enfim, jogadores ali na parte criativa da Geórgia são interessantes. Mas, de forma geral, Portugal conseguiria, é mais talentoso, na minha opinião, do que a Geórgia com a bola em mãos. Se Portugal consegue equilibrar o jogo no breakdown, nas formações fixas, ter mais posse de bola, quem sabe, abrindo para a linha portuguesa, coisas boas aconteçam. Eu acreditava que Portugal talvez fosse até tentar abrir mais o jogo contra a Gales, mas Portugal fez a coisa certa, na verdade, né? Entendeu que era possível tentar manter o jogo equilibrado ali defensivamente contra a Gales, e por isso conseguiu manter um jogo que Portugal fez um try apenas, não tentou abrir tanto, mas foi muito mais consciente de como fazer para neutralizar o jogo galês. Agora contra a Geórgia, que Portugal pode ter mais chance de jogar aquilo que a gente espera de Portugal. E pronto, vamos ver se Portugal conseguir esse equilíbrio ali entre os forwards contra a Geórgia,
quem sabe a linha portuguesa faz algo diferente e produz trás, enfim. E acho que Portugal, pelo menos com ponto bônus, pode sair. Eu gostaria muito de ver um jogo com muitos pontos, mas contra a Geórgia nem sempre é isso que acontece, né? E vamos ver como é que faz Portugal quando tiver a oportunidade com a bola em mãos, né? Muito bem, agora já estamos a exigir os 20 minutos, eu tinha prometido a vocês que eram 20, só mesmo para os últimos 5 minutos de terminar. António, eu sei que isto pode ser por ser maldade, mas queres dar um prognóstico de resultado, ou pelo menos a margem que pode andar ali Portugal-Geórgia? Eu acho que andará uma margem favorável à Geórgia de 10, 12 pontos. Ok, que seria excelente. Vítor? 27-20, tá bom? 27-20, ok. Acho que a Geórgia vence, mas Portugal consegue um bônus. Isso é importante. Ótimo, e sim. Só para terminar, António, tens feito muitos jogos, tem sido um exagero, ainda vai em derraio, é pena não ter, é 4 a 4 anos e merecemos sempre isto a cada 4 anos. Perguntava-te, o que é que tens gostado mais de ver, ou talvez o jogador que tens mais gostado de ver neste campeonato do mundo? Bem, algumas equipas só fizeram 1, 2 jogos, não dá ainda muito para ver, seria mais fácil quando chegássemos quartos, meias, finais. Claro, mas a qualidade individual é muito numerosa entre todas as seleções. Evidentemente que temos que nos focar nas mais cotadas. É evidente que em termos daquilo que 2 ou 3 posições, indiscutivelmente que o meu médio de formação e que o grande capitão da França, que é o Antoine Dupont, jogador realmente completo. Depois, e como tu já mencionaste, na África do Sul nunca poderei deixar para trás o Sia Colisi, o capitão sul-africano, por aquilo que representa para a equipa, que representa para a própria nação sul-africana, e com o seu extraordinário discurso fora das 4 linhas, que é muito inspirador e realmente é um exemplo para todo o mundo do desporto. Depois, enfim, gostaria também não deixar de falar na Irlanda, evidentemente, e para já num excelente mundial nos 2 jogos que realizou do bandy hockey, o 3x400 de naturalidade neozelandesa, mas portanto, representa a Irlanda. E para já ficaria por aqui, porque depois, mesmo a nível da Nova Zelândia, creio que a Nova Zelândia está a preparar o seu caminho, com calma, sem grandes alaridos, sem grande stress, a aguardar calmamente o desfecho do África do Sul e Irlanda para saber qual é dessas seleções vai depois cruzar com os All Blacks no jogo dos quartos de final. Já sabemos que a França ganhar aos All Blacks fica em primeiro do grupo, não é? E, portanto, irá jogar com a segunda, com o perdedor do próximo, muito promissor, África do Sul e Irlanda. E vamos ver quem vai sair vitorioso desse grande jogo. Vítor, para terminar, perguntava-te a ti quem tens gostado mais de ver. Vou colocar um jogador para você e uma seleção, então. Fiji e Naya Kalevo. Como joga, como é um líder, Naya Kalevo. Seleção excepcional de Fiji. Tem vários ali que jogaram muito bem, né? Todo mundo achando que ia ser o Radradá. Radradá, até agora, talvez não tenha entregado o que se espera, mas ele pescou demais, por exemplo, no último jogo também. Mas a terceira linha fijiana é excepcional. William Mata é outro que acho excepcional como jogador. Por enquanto eu vou de Fiji, porque por tudo aquilo que Fiji fez no começo desse Mundial, mas é óbvio que a partir desse África do Sul e Irlanda, a gente vai ter muito mais assunto sobre as Tier 1, obviamente, porque aí vai começar a se desenhar o que a gente espera do mata-mata. Mas, por enquanto, Fiji, para mim, é o nome da Copa, por enquanto, e o Naya Kalevo como capitão e grande jogador que é, excepcional. Excelente. Já agora, se tiverem interesse, vão ao YouTube procurar, porque há um clipe de que perguntaram ao selecionador das Fiji se eles iam vestir a camisola do País de Gales no fim de semana, porque é o País de Gales Austrália, e o capitão das Fiji começou-se a rir bastante, porque efetivamente ele estava a achar piada aquilo, porque as Fiji estão numa posição bastante positiva neste campeonato, muito vai ser interessante. António e Vítor, obrigado por terem vindo. As pessoas que estão-nos a ver e a ouvir, o António Aguilar está sempre os fins de semana. Agora o Mundial vai ter alguns jogos às quartas e às quintas, por isso vai ser um bocadinho mais espaçado. Por isso um verdadeiro Mundial, porque normalmente os Mundiais decorrem quase durante a semana toda.
E por isso tenham atenção aos jogos que ele vai estar, porque o Sport TV está a acompanhar todo o Campeonato do Mundo até ao seu fim, nos últimos dias de outubro. O Vítor Ramalho está na CBRU com o seu podcast do costume. Vítor, querias dizer alguma coisa? Não, sim, aí se tivermos ouvintes também que estão no Brasil, ESPN e Star Plus também estão transmitindo aqui no Brasil, eu faço o Namíbia e França dessa semana, então só para colocar. E pronto, assim já sabem, o Vítor faz a França-Namíbia. António, não sei se já sabes que jogos é que vais fazer este fim de semana, mas se quiseres aqui ao público, ficam já a saber. Portanto, amanhã vou fazer um jogo que está a despertar bastante curiosidade, que é um Itália-Uruguai, precisamente para testar a que nível é que vão apresentar-se os uruguais, depois daquela excelente exibição diante da França. E depois, no fim de semana, terei o privilégio de fazer o África do Sul-Irlanda. E no domingo, um jogo mais soft, um Escócia-Tonga. Pronto. Mesmo assim, é um jogo forte, porque o Tonga de levezinho não é, por isso temos aqui um menu excelente de jogos. Obrigado aos dois por terem vindo. Este foi o da Wolfpack Call, para falarmos um bocadinho sempre de Portugal e das suas exibições. Portugal-Geórgia este sábado em Toulouse, grande jogo. Podem acompanhar no Sport TV, na ESPN para quem está no Brasil, na RTP2 também para quem não tem Sport TV, mas para quem gosta de rugby devia adquirir estes 2 meses, porque até o valor nem sequer está muito alto para o pacote que oferece. Obrigado aos dois. Muito bem. Obrigado. E vemos Obrigado, na Francisco. próxima. Um abraço. Obrigado. Até mais.